Vamos lá, meu povo, vamos fazer a correção das questões de direito administrativo do CEFOA, Bombeiro Militar aqui do estado de Pernambuco. Vem aqui comigo. Na última aula, terminei respondendo uma questão a mais ali em direito constitucional, né, uma de direito administrativo, e terminei aqui na questão 22. E a UPR pede o quê? Assinale a alternativa incorreta. Em relação ao processo administrativo disciplinar, ao famoso PAD. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Letra B. Ante a imprescindibilidade da presença de advogado ao longo de todo o processo administrativo disciplinar, a ausência de defesa técnica por advogado na instrução de processo administrativo disciplinar resulta em sua nulidade de pleno direito. Isso aqui está falso, gente. Por quê? Porque tem súmula do Supremo Tribunal Federal, se eu não estiver enganado, é a súmula 21, que vai dizer que não gera nulidade a falta de defesa técnica no processo administrativo disciplinar, diferentemente do que acontece na justiça, não é isso? Letra C. A portaria de instauração do PAD dispensa a exposição minuciosa dos atos a serem apurados. Letra D. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, inquérito administrativo e julgamento. Letra E. Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judiciária a perda da função pública. Gabarito como ele quer incorreto, a incorreta é a letra B. Ante a imprescindibilidade de defesa técnica, não. Falso, né, gente? Tem súmula vinculante. Se eu não estiver enganado, é a súmula vinculante 21. Súmula vinculante, se é vinculante, a gente sabe que é do Supremo Tribunal Federal, né? Vai dizer que pode sim haver, pode sim não haver, né? Advogado num processo administrativo disciplinar, desde que a parte assim o deseje. Questão 23. Analise as afirmativas abaixo sobre a nova lei de licitações e contratos. Olha aí, ó, choveu, né, na prova. Lei 14.133 de 2021. Temos aula gravada sobre ela também, hein? Ante a publicação do novo marco legal das licitações e contratos administrativos, a Lei 14.133 de 2021, a Lei número 8.666, que regulamentava o tema, restou parcialmente revogado em relação ao dispositivo pertinente aos crimes, penas, processos e procedimentos judiciais, mantendo-se as demais previsões pelo período de 2 anos, contados a partir da publicação da nova lei. A nova lei de licitações e contratos criou o Portal Nacional das Contratações Públicas para divulgação centralizadas e obrigatória dos atos exigidos na 14.133, além de ter inseridos vários princípios, tais como o da transparência e do planejamento. A partir do sobrepreço em licitações, o contratado que, ao alterar orçamento de obras e serviços de engenharia, provoca o desequilíbrio econômico-financeiro da obrigação avançada em seu favor. E 4. A Lei 8.666 restou revogada integralmente a partir da publicação da 14.133, de 2021. Estão incorretas o quê? Gabarito letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Gabarito letra A, né, gente? Estão incorretas quem aqui? Estão incorretas o item 3, opa, e o item 4. A prática de sobrepreço em licitação, o contrato que, ao alterar o orçamento de obra e serviço de engenharia, provoca o desequilíbrio econômico-financeiro da obrigação avançada em seu favor. Falso, gente. Não provoca o desequilíbrio econômico-financeiro. A Lei 8.666 restou revogada integralmente a partir da data da aplicação? Não. Essa danada está indo-se embora agora, em abril, né? Não lembro o dia, parece que é 19, sei lá. Sei que agora, no mês de abril, dependendo do dia que você estiver assistindo essa aula, talvez já nem tenha mais, nem esteja mais em vigor a lei, embora tenha parlamentar defendendo a sua prorrogação. Deus que me livre. Mas quem me dera, né? Não, aqui não.
Questão 24. Quanto ao sistema de regime de preços, isso aqui vai especialmente para você, que fez a nossa isolada aqui de questões do Superação Curso Online. Na temática, mais de 1000 questões. Eu tive a incumbência, viu, determinada pelo curso de gravar várias questões de direito administrativo. E passei longos e longos minutos e minutos explicando a questão do regime de preço, trouxe questões. Salvo engano, no nosso curso de direito administrativo voltado para o CEFOA, eu fiz a aula e aí o enfoque foi muito grande na questão do regime, no registro de preço, sistema de registro de preço e na resolução de questões também. Então, você que está aqui nos acompanhando, dá uma reforçada lá com o material da plataforma, tá joia? O edital de licitação para registro de preço deve dispor sobre a especificidade de licitação, lembrando que ele quer a errada, né? E de seu objeto, inclusive quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. Letra B. O critério de julgamento do menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação do item e se for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica e o critério de aceitabilidade dos preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. O sistema de registro de preço poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia. A existência de preço registrado implica o compromisso do fornecimento das condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. Faculta-se aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ato de registro de preço gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. Gabarito letra E, né, gente? Que já que ele quer incorreta. Faculta seu órgão e a entidade da administração pública federal a adesão à ata de registro de preço, gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. Faculta-se nada aqui, hein, gente? Cadê? Não é uma faculdade, não. 25. Tendo em vista os princípios da administração pública militar, e aqui a gente já entra um pouquinho na seara, né? Do direito administrativo militar também temos questões, que inclusive eu ministrei aula sobre o tema aqui para vocês. É correto afirmar o quê? O princípio da impessoalidade autoriza o servidor público a fazer uso das prerrogativas do cargo para obter vantagens pessoais. Danou-se. Autoriza o servidor público a fazer uso das prerrogativas do cargo para obter vantagens pessoais para si ou para terceiros. Preste atenção, a letra A está institucionalizando a carteirada. E quando a gente fala de carteirada, tem que ter muito cuidado, porque a lei de abuso de autoridade caracteriza como abuso de autoridade a velha carteirada, hein? O princípio da autotutela reside no controle que a administração pública exerce em relação aos próprios atos, seja anulando seus próprios atos ilegais ou revogando aqueles que considerados inconvenientes e inoportunos. Letra C. O sigilo dos atos administrativos vige, como regra geral, admitindo-se excepcionalmente a publicidade de tais atos. Letra D. O princípio da moralidade faculta ao administrador público prescindir dos princípios éticos na condução de suas ações. Posso abrir mão da ética? Todos os princípios da administração pública militar estão expressa e taxativamente previstos na Constituição Federal de 88. Olha aqui, ó, gabarito, letra B de bola. O princípio da autotutela reside no controle que a administração pública exerce em relação aos próprios atos, seja anulando seus próprios atos legais ou revogando aqueles considerados inconvenientes ou inoportunos. Por exemplo, tem erro aqui na letra E. Todos os princípios da administração pública militar estão expressamente e taxativamente, não. Os princípios podem ser previstos de forma expressa ou de forma implícita.
E os princípios nunca serão taxativos. Os princípios estão previstos em rol, em lista exemplificativa. Exemplificativa. Questão 26. Não haverá relação. Não deve ser relacionado entre os princípios da administração pública. Quais desses aqui não são princípios que regem a administração pública? Questão 26. E aí? Legalidade, impessoalidade, primazia da realidade, supremacia do interesse público ou continuidade do serviço público. Falou em princípios relacionados à administração pública. Primeiramente, a gente lembra de quem, gente? O LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, não deve relacionar-se, legalidade tá, impessoalidade tá. Temos dois princípios aqui, ó, chamados princípios implícitos. Por quê? Porque não estão previstos diretamente na Constituição, mas sim em leis infraconstitucionais, que é a supremacia do interesse público sobre o privado e também a continuidade do serviço público. São princípios que, embora não estejam diretamente ligados ao texto constitucional, lastreiam, traz por base toda a administração pública. O gabarito é a letra C, gente, primazia da realidade. C de casa, primazia da realidade. Questão 27, vamos embora. O Conselho de Justificação é composto de 3 oficiais. Veja que aqui a gente está dentro de direito administrativo militar, né? O Conselho de Justificação é composto por 3 oficiais da ativa, da Força Armada, do justificante, de posto superior ao seu. Inciso 2. A jurisprudência do STF, olha aí, ó, para quem diz que a UPE só cobra a letra da lei. A jurisprudência do STF é no sentido de considerar que a decisão proferida no Conselho de Justificação admite a interposição de recurso extraordinário a despeito de sua natureza meramente administrativa. Inciso 3. Quando o justificante é oficial general, cujo posto não permita a nomeação de membros do Conselho de Justificação com posto superior, estes serão nomeados dentre oficiais daquele posto, da ativa ou da inativa, mais antigo do que o justificante. Os oficiais subalternos, em relação ao oficial acusado, podem fazer parte do Conselho de Justificação. E estão corretos, letra A, B, C, D ou E, gabarito letra B de bola, né? Estão corretos os itens 2 e item 4. Olha aqui, a jurisprudência do Supremo é no sentido de considerar que a decisão proferida pelo Conselho de Justificação, certo? Admite a interposição de recurso extraordinário, por isso que foi para o Supremo, né? É no Supremo que a gente interpõe o RE, a despeito da natureza meramente administrativa. E o inciso 4, os oficiais subalternos em relação ao oficial acusado podem fazer parte do Conselho de Justificação. Letra B, de bola. Questão 28. O marco jurídico das licitações e contratos, Lei 14.133, positivou a possibilidade de entes federativos se considerarem para execução, se consorciarem, para a execução de compras compartilhadas. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta. Os entes federativos instituirão centrais de compras com o objetivo de realizar compras em grande escala para atender diversos órgãos e entidades sobre sua competência e atingir as finalidades desta lei. Letra B. Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades da administração de materiais, de obras e serviços de licitação e contratos deverão instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços. Letra C. A instituição de centrais de compra para a realização de compras em grande escala, nos termos da nova Lei de Licitações e Contratos, 14.133, encontra lastro no princípios constitucionais da eficiência e da economicidade. Letra D.
No caso dos municípios de até 10 mil habitantes, impõe-se, ele quer incorreta, hein? 10 mil habitantes, impõe-se necessariamente a constituição de consórcios públicos para a realização de compras compartilhadas, nos termos da 14.133. E aí, gente, tá verdadeiro isso aqui? Quem estudou comigo aqui sabe a resposta, hein? Os órgãos e entidades da administração pública deverão utilizar o sistema de registro de preço cadastral unificado, disponível no Portal Nacional de Contratação Pública, para efeito de cadastro de unificados de licitantes. Gabarito errado, letra D de dado. Questão 29. Avalie a assertiva abaixo sobre a responsabilidade civil do Estado. E quando eu falo de responsabilidade civil do Estado, gente, temos que lembrar que a responsabilidade do Estado está baseada no risco administrativo, na culpa administrativa. Trata-se de uma responsabilidade objetiva. Preste atenção, o Estado, pela teoria do órgão, trata-se de uma responsabilidade objetiva. A teoria do órgão é o quê, Rafael? Quer dizer que os atos praticados pelos agentes públicos não são imputados diretamente ao servidor público que os praticou, mas sim ao ente administrativo ao qual ele representa. Nesse caso, vamos ver o que pede a questão 29, não é verdade? No direito brasileiro, o regime de responsabilidade civil objetiva, olha aqui, ó, limita-se apenas ao Estado e às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. Será subjetiva a responsabilidade civil do Estado por acidentes nucleares. Olha que subjetiva. Sujeita-se à prescrição quinquenal à pretensão quando a indenização por danos morais em razão de atos de tortura praticado durante o regime militar de exceção. A teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade civil objetiva do Estado, admite também a exclusão da responsabilidade civil estatal, quando está provada a culpa exclusiva da vítima. Estão incorretas o que se verifica nas letras A, B, C, D ou E. Gabarito letra A, gente. Estão incorretos o item 1, o item 2 e o item 3. No direito brasileiro, o regime de responsabilidade civil objetiva limita-se apenas ao Estado? Não, gente. E os entes da administração pública indireta? Será subjetiva? Não. Será objetiva, já anota aí, pelo risco integral. Quer dizer o que, Rafael? Não cabe excludente de responsabilidade por parte do Estado. Sujeita-se à prescrição quinquenal a pretensão quanto à indenização por danos morais em razão de atos de tortura praticados, não. O Supremo Tribunal Federal disse que os atos de tortura praticados durante o regime militar no Brasil, em 64 a 80 e alguma coisa, são imprescritíveis, ou seja, podem ser cobrados a qualquer tempo. Tranquilo? Então, correto somente o item 4, né? A teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade civil objetiva do Estado, admite também a exclusão estatal quando restar provada a culpa exclusiva da vítima. Questão número 30. Em relação aos servidores públicos, é correto afirmar o quê? As indenizações percebidas pelo servidor a título de diárias devem ser incorporadas ao vencimento ou aos proventos para qualquer efeito. O servidor poderá eximir-se sempre do cumprimento de seus deveres funcionais quando motivado por crença religiosa. Será que pode, gente? Será que as indenizações recebidas pelo servidor a título de diárias devem ser incorporadas mesmo? O princípio da irredutibilidade dos vencimentos possui natureza absoluta, não comportando qualquer exceção. Será que estamos diante a uma exceção da relatividade dos direitos no sistema brasileiro? A instauração do processo administrativo disciplinar exige necessariamente a prévia realização de sindicância. O vencimento, a remuneração e o provento serão objetos de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos em virtude da
decisão judicial. Gabarito letra E. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos em virtude de decisão judicial. Questão 31. Em relação ao sistema de registro de preço previsto na Lei 14.133, de novo, Rafael, de novo, olha ele aqui, ó. É incorreto afirmar o quê? Desculpa, gente. Saúde para Joe. O sistema de registro de preço. Presta atenção aqui comigo, ó. Quem espirrou foi eu, viu? Mas quem fica alerta é você. O sistema de registro de preço poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia. Pode ou não pode? Vamos lá. Letra B. O sistema de registro de preço poderá de forma de regulamento ser utilizado, poderá na forma de regulamento ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade de dispensa de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. O prazo de vigência na ata do registro de preço será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. O edital de licitação para registro de preço não precisará dispor sobre condições para alteração de preços registrados. Letra E. Será vedado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a adesão à ata de registro de preço gerenciada por órgãos ou entidades estadual, distrital ou municipal. E aí, gente, gabarito letra D de dado. O edital de licitação, ele quer incorreto, hein? Para registro de preço. Joia, gente. O edital de licitação para registro de preço não precisará dispor sobre as condições de alteração. Falso. Precisará sim dispor. Inclusive, é uma imposição legal essa disposição, né? Tem que estar lá na lei. Tem que fazer porque está na lei. Questão 32. Compete privativamente à União legislar de modo a criar normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. 2. As disposições dos contratos administrativos podem ser alteradas unilateralmente pela administração pública em razão do motivo de motivo superveniente de interesse público. 3. Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento de comunicação de informação de softwares e a respectiva documentação técnica associada. O autor obrigatoriamente deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a administração, ainda que o objeto da contratação envolva a atividade de pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, tecnológico e de inovação. Hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por eles em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor. Inciso 4. Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos da aditiva, quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação. Estão corretas letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Gabarito letra B de bola, né, gente? Estão corretos o item 1, o item 2 e o item 4. Está incorreto somente o terceiro. Vamos ver o que diz o terceiro? Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive naqueles que contemplam o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento de comunicação e informação, softwares, e as respectivas documentações técnicas associadas, o autor obrigatoriamente deverá ceder todos os direitos patrimoniais para a administração pública. Onde é que fica a razoabilidade aqui, gente? Trinta e três. Considere a assertativa abaixo, joia, quanto ao novo regime de licitações e contratos.
Por isso que a chiadeira nessa prova foi grande, porque cobrou na prova de direito administrativo quase 50% da prova foi só, mais de 50%, né? Foi só licitações e contratos, tá bom? E espero que não se repita, né, no CFOA, PE, PMPE, mas já fica a dica, né, gente? Dá uma olhada, dá uma bisurada no material que a gente disponibiliza aqui no Superação, olha as aulas, reassiste às aulas, certo? Considera-se superfaturamento o preço orçado pela licitação ou o contrato em valor excessivamente superior aos preços de referência de mercado, seja de apenas um item, se a licitação for a contratação, se a licitação ou a contratação for de preços unitários de serviços, seja do valor global do objeto, se a licitação ou contratação for por tarefa empreitada, por preço global ou empreitada integral, semi-integral ou integrada. Denomina-se comissão de contratação o conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e os procedimentos auxiliares. O sistema de registro de preço consiste na modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Inciso 4. O diálogo competitivo corresponde à modalidade de licitação para a contratação de obras e serviços e compras em que a administração pública realiza os diálogos, não é isso? Com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após encerramento dos diálogos. Estão corretos apenas item A, B, C, D ou E? Item A, né, gente? Estão correta 2. Estão correto o item 4. 2. Denomina-se comissão de contratação o conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. Sistema de registro de preço consiste na modalidade, né? Está errado, gente, isso aqui, ó. Diálogo competitivo corresponde à modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza o diálogo com os licitantes previamente selecionados. Questão 34, vamos embora. Olha aqui, ó. Em relação aos atos administrativos, assinala a opção incorreta. Independentemente de qual seja a banca, se no seu edital tem ato administrativo, vai ser cobrado por ela. E o ato administrativo sempre é cobrado em banca de concurso público. Sempre. É um dos temas aí top 5, né, do direito administrativo. Top 3, eu acho. Os atos praticados por particulares no exercício de função delegada do poder público e em razão dela são considerados atos administrativos. A presunção de legitimidade não impede o questionamento do ato administrativo perante o Poder Judiciário. A presunção de veracidade é atributo presente em todos os atos administrativos e ostenta caráter absoluto, iuris tanto. A administração pode anular seus próprios atos com derivado de vício que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-lo por motivos de oportunidade e conveniência, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Letra E. O ato administrativo simples pode ser expressão de vontade de um colegiado. Estão incorretas somente a letra C de casa, né? Presunção de veracidade é atributo presente em todos os atos administrativos, certo? E ostenta caráter absoluto e iuris tanto não. Na realidade, gente, iuris tanto é relativo, né? Significa relativo. E o correto seria caráter relativo e não absoluto. E absoluto não é iuris tanto, é iuri et iuri. Acho que escreve assim. Iuri et iuri. Questão 35, vamos embora.
Observe a seguinte afirmação: a administração pública pode anular seus próprios atos com derivado de vício que os torne ilegais. Tal enunciado é a expressão do princípio da. Já até respondemos aqui, né, gente? Autotutela, o poder de autocorreção da administração pública. Lembrando que essa autotutela, essa autocorreção da administração pública pode ser exercida por meio da anulação do ato ou mesmo da revogação do ato. A anulação por critério de legalidade, ou seja, o ato é ilegal, ou a anulação do ato por critério de conveniência e oportunidade. Gente, só faltam 5 questõezinhas, estamos na reta final, não vou cortar o bloco aqui não. O bloco vai ficar um pouquinho mais extenso. O administrativo vai me perdoar, mas para não ficar uma aula pequenininha de 10 minutos no próximo bloco, eu vou encerrar aqui com vocês essas 5 questões também. Questão 36, e aqui entra nos direitos humanos, né? Quanto à Declaração Universal de Direitos Humanos, é correto afirmar que proclama que nenhum ser humano deve ser submetido ao tratamento ou castigo cruel, admitindo-se a tortura apenas de forma excepcional. E aí, pessoal, é admitida a tortura apenas de forma excepcional? Letra B de bola. Reconhece que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Mas esse direito não compreende o direito de manifestar essa religião pelo ensino, prática ou culto em público. Todos os seres humanos têm direito à liberdade de reunião e associação pacífica e podem ser compelidos a integrar apenas as associações com fins pacíficos? Falso, né? Falso, falso. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, mas isso não compreende também o direito à igualdade de remuneração do trabalho? Gabarito letra E, gente. Ela determina deveres, quer dizer, eu acho que seja. Letra E, todas estão erradas, né? Ela determina deveres aos governos no sentido de agir de certa forma ou de se estabelecer determinados atos, no intuito de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais do indivíduo ou de grupos. Gabarito letra E. Questão 37. No que diz respeito à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação da mulher, é incorreto. A UPE gosta de uma incorreta, viu? Afirmar que a referida convenção determina a criação de um comitê sobre a eliminação da discriminação contra a mulher, dotados de expediente de relatório periódico. E aí, certo ou errado? B. A convenção determina que os Estados partes devem reconhecer à mulher, em matéria civil, uma capacidade jurídica idêntica à do homem e as mesmas oportunidades para o exercício dessa capacidade, certo? Enquanto está tudo certo por aqui, né? Por se tratar de tratado de direito humano, aprovado pelo Congresso Nacional, tem seu status equivalente ao das emendas constitucionais. Ixi, aqui está falso. Gente. Por que está falso? Porque não foi incorporado por 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Os tratados internacionais sobre direitos humanos, para terem status de emenda à Constituição, eles têm que ser aprovados por 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. E a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher ainda não foi aprovada sobre essa característica, né? Gabarito provavelmente letra C. Vamos ver a letra D? É medida convencional determina que os Estados-partes devem assegurar às mulheres os mesmos direitos que os homens no que diz respeito à nacionalidade dos filhos. Letra E. A convenção em questão reconhece a adoção de medidas especiais de caráter temporário, a fim de acelerar a igualdade de fatos entre homens e mulheres. Não deve ser considerada discriminação nos termos das convenções, mas determina que tais medidas devem cessar quando os objetivos de igualdade de oportunidade e tratamento houverem sido alcançados. Gabarito letra C de casa mesmo, né, gente? Questão 38.
Quanto à Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, é errado afirmar o quê? É incorreto afirmar o quê? Tem status de norma equivalente às emendas constitucionais? Apesar de não ter natureza constitucional, ostenta caráter supralegal por ser um tratado de direitos humanos aprovado pelo Congresso Nacional. A convenção define as pessoas com deficiência como aqueles que têm impedimento de longo prazo da natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Letra D. A referida convenção determina a criação de um comitê sobre os direitos da pessoa com deficiência, que terá competência para examinar relatórios periódicos e petições de vítimas de violações das disposições da Convenção pelos Estados-partes. E letra E. A Convenção reconhece as pessoas com deficiências que gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Está incorreto dizer que, apesar de não ter natureza constitucional, falso, tem status de norma constitucional porque foi incorporada por 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros no Congresso Nacional. Tranquilo? Veja, a Convenção de Discriminação lá da mulher não foi, mas a da pessoa com deficiência, sim. Questão 39. O ato que possa resultar de revisão da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, em virtude de ajustes complementares que resultem em encargos gravosos ao patrimônio nacional, deve ser submetido à aprovação do Ministério da Mulher, do Conselho Nacional do Direito da Mulher, da Presidência da República, ao Congresso Nacional ou ao Senado Federal exclusivamente. Onde é que vão ser analisados o ato que possa resultar em revisão da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher? Claro que seria no Congresso Nacional, porque sua aprovação se dá no Congresso Nacional, a sua modificação também se dá no Congresso Nacional. Questão 40. Quanto à proteção dos direitos humanos, o direito brasileiro é incorreto afirmar o quê? A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos princípios da prevalência dos direitos humanos. Correto. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o PGR, Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes dos tratados internacionais de direitos humanos, os quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Correto. O Brasil assumiu os atos de disposições constitucionais transitórios da Constituição Federal de 88, compromisso pela formação de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. Correto também. A partir da emenda constitucional 45, todos os tratados internacionais sobre direitos humanos devem ser aprovados em votação de 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional, com maioria de 3/5. E letra E. A defensoria, incumbe a defensoria pública, entre outras coisas, como expressão e instrumento do regime democrático, a promoção de direitos humanos. Gabarito letra D de dado, pessoal. Vamos ler de novo para enxergar o erro aqui? A partir da emenda 45, todos os tratados internacionais sobre direitos humanos devem ser aprovados por 2 turnos nas casas do Congresso Nacional, com maioria de 3/5. Veja, não é que devem, eles só devem ser aprovados nessa sistemática se quiser ter status de emenda à Constituição. Mas se não quiserem dar status de emendas à Constituição, não aprova por 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Tranquilo, gente? Revisãozinha rápida, correção tranquila da prova. A prova do CEFOA, bombeiro, BMPE, foi um pouquinho puxada. Creio, né? Isso aqui é uma crença, não é nada objetivo, mas é a crença de quem já vem estudando para concurso e dando aula há mais de 10 anos, 15 anos, em sala de aula, vendo esse tipo de prova. Creio que, devido à circunstância de o CEFOA ter a parte de dissertação, não terá uma cobrança tão extensiva da legislação, principalmente da parte de licitação, na prova. Mas isso não quer dizer que você não deve treinar. É nesse momento que você deve focar toda a sua energia no treinamento para que você consiga fazer uma boa prova.
tá bom? Um forte abraço. Qualquer coisa me procura aqui no Instagram, Prof. Rafael Borba, que a gente vai tirando as dúvidas. Um abraço e até a próxima.